Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, só um lembrete, né? Você que recebe Bolsa Família, hoje nós estamos no dia 16, na próxima segunda-feira, dia 20, o pagamento vai começar. Recebe segunda-feira quem tem o NIS terminado em 1. Olha, meus amigos, o INSS afirmou no dia de ontem, quarta-feira, que deve reeditar nos próximos dias a portaria que garante a não suspensão ou não bloqueio dos benefícios previdenciários e sociais por falta de prova de vida. Olha que notícia boa, né? É o governo já se precavendo para que não haja cortes tanto no BPC quanto nas aposentadorias e pensões devido à falta de prova de vida. A portaria que continha essa regra expirou no dia 31 de dezembro de 2024, mas segundo o INSS não haverá corte de benefício e segurados não estão sendo convocados para fazer prova de vida. O Instituto alerta para aplicações de golpes com falsas convocações. Então, meus amigos, né? Tinha uma portaria que estava valendo em todo o território nacional, né, que proibia cortes, né, em benefícios, mas essa portaria ela caducou, né, ela venceu no último dia 31 de dezembro. Agora, devido a já os larápios tentando se aproveitar, né, para fazer a prova de vida, né, induzir beneficiários a fazer falsas provas de vida aí para roubar dados, né, o governo vai editar uma nova portaria, né, para que não haja a suspensão ou corte de benefícios por falta de prova de vida. A prova de vida é feita anualmente pelo INSS para comprovar que o beneficiário, né, os aposentados ou pensionistas, né, estão vivos. Porém, em 2023, por meio de uma portaria, o INSS vem suspendendo os cortes de benefício. Nesses últimos 2 anos, uma nova regra liberou os beneficiários do INSS de ir ao banco para fazer a prova de vida anual. Cabe ao INSS, né, ou seja, ao órgão previdenciário, cruzar informações de bases de dados de órgãos, entidades ou instituições mantidas ou administradas pelos órgãos públicos federais, estaduais, municipais e privadas para checar se os segurados estão vivos, né? É aquela conhecida prova de vida proativa, né, que já começou lá na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que foi mantido pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? São usadas informações como acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro, contratação de empréstimo consignado por reconhecimentos biométricos, realização de perícia médica, vacinação, atualizações no cadastro único e declaração de imposto de renda. Isso são algumas maneiras, né, que o INSS encontra para descobrir se o beneficiário está vivo ou não. Só que é importante reforçar aqui, gente, mesmo, né, o sistema estando rodando liso, digamos assim, muitos beneficiários no ano de 2024 precisaram fazer a prova de vida, foram notificados. Só que aqui é importante deixar claro, ninguém do INSS foi na casa desse beneficiário dizer que ele estava com a prova de vida vencida. Não, não foi dessa maneira. Ninguém também do INSS mandou mensagem de SMS ou, digamos assim, abordou aposentados ou pensionistas através do WhatsApp. Não, aqueles, né, que, digamos assim, passou 12 meses e o INSS não encontrou nada referente se a pessoa estava viva ou não, o INSS notificou essas pessoas através do aplicativo Caixa Tem, né, tanto no site também, ou então na hora que esse beneficiário foi receber a sua aposentadoria, a sua pensão ou o seu BPC, recebeu a notificação que precisaria renovar a prova de vida, né? Inclusive, vários inscritos aqui do canal chegaram a mandar até mesmo prints, né? Chegar lá e tiraram foto, né, da tela lá do caixa eletrônico mostrando que precisava fazer a prova de vida. E segundo relatos desses mesmos beneficiários,
já no dia, né, ali no próprio banco já resolveu essa situação, mas para a grande maioria dos aposentados realmente não estão precisando mais fazer a prova de vida como acontecia antigamente, ou seja, ao fazer o cruzamento de dados, o INSS detectou que essa pessoa está vivíssima da Silva. Olha, meus amigos, os benefícios com valores acima dos salários mínimos já, né, foi publicada no Diário Oficial da União. O que isso quer dizer? Já está valendo, né? Então, agora você que é aposentado, você que é pensionista do INSS e que ganha acima do salário mínimo, fique atento que já a partir do dia 3 de fevereiro, né, a grana já vai entrar na conta com o reajuste de 4,77%. E o teto do INSS, né, saiu de R$ 7.786,02 e foi para R$ 8.150,41. Só para você ter uma ideia, a título de curiosidade, hoje no Brasil nós temos um pouquinho mais de 12 milhões de aposentados. Aí se você pegar somar, né, todos os aposentados que ganham acima do salário mínimo, somar todos os aposentados que ganham o teto, somar todos os aposentados que ganham um salário mínimo, juntamente com o pessoal do BPC Loas, hoje, né, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios. É o INSS, né, levando dignidade de vida em todos os municípios da federação. Gente, por isso que eu sou um verdadeiro defensor do INSS aqui, né? Eu acho que deveria ter, inclusive, dentro de sala de aula, né? Hoje ensina tantas coisas na escola, por que não ter uma disciplina como, por exemplo, falando de finança nas escolas de aula, né? E dentro dessa disciplina poderia falar das regras do INSS, incentivando já os estudantes, né, a contribuir, aqueles que resolver trabalhar, né, como autônomo, por exemplo, que hoje cresce as pessoas que estão trabalhando por conta própria. Para quê? Para que tenham a noção, né, da importância que o INSS tem, né? É por isso que eu sou um verdadeiro defensor, né? Você que está trabalhando como autônomo, gente, liga para o INSS, procura um contador para saber em que alíquota você se encaixa e comece a contribuir com o INSS, porque é uma segurança se amanhã ou depois você ficar doente, você acabar sofrendo um acidente, para você ser amparado pelo INSS, né? Você que é trabalhador autônomo, digamos assim, você que é beneficiário do BPC, por exemplo, também pode contribuir para o INSS, né, para que futuramente você possa ter uma aposentadoria convencional, né, com 13º, poder deixar a pensão por morte. Isso faz toda a diferença. Você que recebe o Bolsa Família também pague o INSS, para que quando você chegar na sua velhice, você tenha o amparo por parte da Previdência Social. Olha, meus amigos, o Banco do Brasil manteve a suspensão temporária das contratações de empréstimo consignado para beneficiários do INSS por meio de correspondentes bancários, mesmo após ter aumentado o teto da modalidade. Ou seja, recentemente, né, o Conselho da Previdência Social elevou o teto de 1,66 para 1,80. Mas mesmo assim, o Banco do Brasil decidiu não ofertar, né, um empréstimo consignado, digamos assim, nos seus correspondentes bancários. Ah, César, mas você quer dizer então que o Banco do Brasil não faz mais empréstimo consignado? Faz, desde que você vá lá na agência, desde que você faça pelo aplicativo. O que é um correspondente bancário? Por exemplo, antigamente aqui na nossa região, o correspondente bancário do Banco do Brasil era o Correio, né? Agora eu não sei se tem algum outro correspondente bancário, né? Por exemplo, o correspondente bancário da Caixa Econômica, qual que é? São as lotéricas, né? Ou seja, o Banco do Brasil suspendeu o consignado aí no seu correspondente bancário, mas nas agências ou no site ou no aplicativo continua sendo ofertado o empréstimo consignado.
Gente, dando sequência aqui no nosso primeiro boletim informativo, chegou mais uma dúvida aqui, inclusive essa dúvida eu já cheguei a responder aqui no canal inúmeras vezes, mas a voz do povo é a voz de Deus. O nosso público nos cobra e nós temos a obrigação de responder. Quem é aposentado pode usar a CPF na nota? Gente, essa é uma dúvida pertinente, digamos assim, que muitos beneficiários têm, né? Principalmente quem recebe BPC, quem recebe aposentadoria por invalidez, quem recebe auxílio-doença. A resposta é sim, gente, não tem problema nenhum, né? Desde que, vamos imaginar que você recebe o BPC, sua única fonte de renda é o seu BPC, digamos assim. Imagine, claro que pode. Imagina você vai lá na farmácia comprar um medicamento, você vai lá na farmácia comprar, por exemplo, fraldas ou outros, né, tipo de suplemento, digamos assim, ou no supermercado, não tem problema nenhum de você colocar o CPF na nota. O perigoso, gente, o perigo do CPF na nota é aquela questão, né? Quando a pessoa tem outro trabalho informal, ou seja, recebe algum tipo de benefício por incapacidade, mas trabalha de maneira informal e tem outras fontes de renda, né? Aí sim, né, pode gerar suspeita por parte do governo. Mas se você tem só o seu benefício mesmo e quer fazer o CPF na nota, pode fazer tranquilamente, não tem problema algum. Pois é, meus amigos, o governo arregou, né? O governo federal decidiu recuar na atualização feita pela Receita Federal no sistema financeiro, que desde o dia 1º de janeiro passou a monitorar transações via Pix e outros meios digitais, né, a partir de R$ 5.000 para pessoa física e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Ou seja, meus amigos, o governo não aguentou a pressão e arregou, né? Só para você ter uma ideia, gente, saiu um levantamento que eu estava vendo. Na verdade não estava vendo, estava assistindo na CNN Brasil, que a movimentação via Pix caiu 11%. O que isso quer dizer? Que de cada 100 pessoas que usam o Pix, por exemplo, o pequeno comerciante, né, o microempreendedor individual, a população de maneira geral, né, de cada 100 pessoas, 11 decidiu, né, a não usar o Pix por medo, né, de ser vigiado pela Receita Federal. Mas inclusive, né, o Nicolas Ferreira, deputado federal, lá por Minas Gerais, fez um vídeo, né, comentando sobre essa questão do Pix, né, só para você ter uma ideia, o vídeo passou de 200 milhões de visualização, e isso acho que fez o governo, né, voltar atrás. Agora, gente, é importante ressaltar que, segundo o próprio governo federal, né, não tinha nada demais, né, que as instituições financeiras já comunicavam a Receita Federal, por exemplo, movimentação acima de R$ 2.000, né? E aí o governo elevou para R$ 5.000, como por exemplo. Só que a questão é que fica aqui, gente. Se não tinha nada de ilegal, se não ia prejudicar os usuários do Pix, então por que o governo revogou? Por que o governo voltou atrás? Né? Porque o povo estava com medo do Pix ser taxado. E o governo afirmou em inúmeras oportunidades, não, o Pix vai continuar sendo de graça, o Pix não vai ser taxado. Mas só que você lembra da taxa das blusinhas lá de importação, por exemplo, da Shopee, etc, né? O que aconteceu? O governo, semana antes, falou, não, nós não vamos taxar as blusinhas, né? E aí, quando foi mais tarde, o governo federal taxou a blusinha. Só que aqui, gente, é importante deixar claro, não foi exatamente o governo federal que taxou, foi o Congresso Nacional, a pedido, né, das lojas, dos varejistas brasileiros que vendem, né, roupas e tais. O governo federal daí só atendeu o que o Congresso aprovou e sancionou, digamos assim, né? Ou seja, ali foi uma falcatrua, entre aspas, do governo juntamente com o Congresso Nacional. E aí o povo está pensando da seguinte maneira, poxa, lá o presidente Lula dizia que não ia impor, né, digamos assim, taxa, né, na importação das blusinhas no caso, e depois taxou. O Pix vai ser igual, tá falando agora que não vai taxar, mas quando é amanhã ou depois vai estar taxando o Pix. E aí gerou toda essa repercussão, o governo perdeu, né, gente, digamos assim,
politicamente perdeu muito, né? Ficou muito desgastado, digamos assim, porque 99% da população brasileira, tanto de apoiadores do Lula quanto de apoiadores do Bolsonaro, foram contra essas mudanças, né, que foram feitas no Pix. Então, né, o anúncio, né, que o governo suspendeu essa portaria foi feita pelo o Robson Barreirinhas, né, que é secretário da Receita Federal, né, após se reunir nessa última quarta-feira, dia 15, no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, né, o secretário afirmou que um novo ato será publicado e tramitará no Congresso Nacional, ou seja, uma medida provisória. A revogação ocorre depois que o governo virou alvo de uma enxurrada de críticas, né, pela medida, que também acabou sendo alvo de notícias falsas sobre uma suposta tributação do Pix. Eu falar bem a verdade, gente, nos últimos tempos eu nunca vi uma mentira se espalhar tão rápido, né, como foi essa questão do Pix aí. Na verdade, essa portaria falava de uma coisa e o povo acabou distorcendo, mas é aquilo que eu falo, né? O povo tem o pé atrás, querendo ou não, né? Porque o governo promete uma coisa hoje, quando é amanhã faz diferente. Esse governo está sendo desse jeito, gente. E infelizmente todo mundo se lembra do ministro da Previdência Social, também o presidente do INSS prometeu que não ia ter pente fino. E olha aí, pente fino BPC, pente fino auxílio doença, pente fino nas aposentadoria por invalidez. Hoje fala uma coisa, amanhã muda, né, totalmente o discurso. Isso que é o ruim, né? Porque faz com que a população fique com o pé atrás. E mesmo em situação onde não há nada de errado, né, que aparentemente essa portaria não prejudicaria as pessoas carentes, né, não prejudicaria os usuários do Pix, mas, né, o governo resolveu revogar, né? Agora vamos ver como que vai ficar essa medida provisória, que segundo o governo federal, o Pix vai continuar sendo gratuito para a população brasileira, né? Então, o governo, digamos assim, né, cedeu à pressão. Às vezes eu fico pensando, né, gente, por exemplo, olha na reforma da Previdência, lembra? Onde tirou direito, né, de milhares de pessoas Brasil afora. Você já imaginou se a população brasileira tivesse reagido como aconteceu nessa questão do Pix? Eu tinha certeza, meus amigos, eu tinha certeza, minhas amigas, que o governo, na época, o Bolsonaro, não conseguiria ter aprovado a reforma da Previdência da maneira que está, né? Porque, infelizmente, a reforma da Previdência, né, ela atacou profundamente, né, principalmente a aposentadoria por invalidez e pensão por morte, né? Além de elevar a idade, né, para se aposentar, por exemplo, para mulher de 62 anos e homem para 65 anos. Se na época, né, a população brasileira tivesse, né, entendido o tamanho da crueldade da reforma da Previdência e tivesse botado a boca no trombone, principalmente deputados e senadores, né, não teríamos, digamos assim, a reforma teria sido feita, mas não cruel, né, como foi aprovado, que infelizmente tem gente que ia se aposentar daqui 4, 5 anos, vai ter que esperar 10, 15 anos para receber a tão sonhada aposentadoria. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais informações atualizadas aqui em nosso canal. Tenham todos um bom dia e até lá.